volta com o nosso Scream Festival 2020 com muito conteúdo para vocês. A pausa para o almoço já passou, né? Tá todo mundo aí restabelecido para a gente aguentar até por volta das 5h30 aqui conectados com a gente, para a gente receber muita informação, né, sobre empreendedorismo e também criatividade. Antes de mais nada, deixa eu agradecer aos nossos patrocinadores e apoiadores, a Prefeitura de Salvador, a ABMP, Associação Baiana do Mercado Publicitário, agradecer ao Aratu On, Sebrae, a Amprolive Marketing, Bahia FM, Bahia Notícias, Band Nordeste, Bem Querer Consultoria, Bendito Salgados, Central de Outdoor, Chaves Outdoor e A-Mídia Exterior. Hoje, nós vamos ter ainda os seguintes temas: empregabilidade na indústria da comunicação, os desafios da mídia exterior, alcance versus estratégia, da Bahia para o Vale do Silício, movimentos, as 8 etapas de disrupção e o papel das marcas em tempos da infodemia e discurso de ódio. Eu tenho certeza que vocês vão ficar aí, ó, conectados com a gente. Bom, recado dado. Agora a gente vai para o tema. A indústria da comunicação abriga empresas anunciantes, agências, consultorias, veículos e empresas especializadas em diferentes áreas da comunicação. Um espaço amplo que vai do marketing à execução e materialização de dados e de ações publicitárias. Por que, então, ainda se ouve tanto que o mercado publicitário encolhe em oportunidades de trabalho e é tão limitado? O que o mercado não consegue enxergar ainda? Então, por abertura com esse tema, a gente vai abrir o nosso painel, que tem como tema empregabilidade na indústria da comunicação. Quero convidar para participar da nossa live ela, que é coordenadora nacional da área de carreira e mercado, além de professora da Escola Superior de Propaganda e Marketing de São Paulo, é mestre em Psicologia Social e do Trabalho pela Unimarco, além de ser membro da ABOP, Associação Brasileira de Orientadores Profissionais. Convido aqui para a nossa live Adriana Gomes. Seja muito bem-vinda, Adriana. Prazer recebê-la aqui no nosso Scream Festival 2020. E para compor o nosso painel, quero convidar ele, que é coordenador do curso de Publicidade e Propaganda, também pela Escola Superior de Propaganda e Marketing de São Paulo, publicitário e psicanalista, atua como executivo por 22 anos em empresas de comunicação. Seja bem-vindo, Paulo Cunha. Obrigado. Bom, as apresentações realizadas, agora a palavra está com vocês. Já sim? Que ótimo. Então, boa tarde a todos, tá? Em meu nome, em nome da professora e psicóloga Adriana Gomes, depois ela vai se apresentar. Nós agradecemos o convite, é muito para nós empolgante estar aqui, né? Sentir um pouquinho desse calor baiano através da tela e que a gente consegue seguir. Bem, posso compartilhar a tela? Já está autorizada? Bem, então, boa tarde. Nós já fomos apresentados, mas, de qualquer maneira, esse painel que traz uma reflexão sobre, um olhar sobre a empregabilidade na indústria da comunicação, é composto pela Adriana Gomes, que é psicóloga, né, mestre em Psicologia Social do Trabalho, diretora do site vidaecarreira.com.br. Ela é professora e também coordenadora nacional da área de carreira e mercado da SPM. A Adriana depois vai ter oportunidade para falar,
um pouco disto e um pouco sobre essa reflexão que a gente está propondo para vocês. E eu sou Paulo Cunha, sou publicitário, atuei em empresas e agências de comunicação por 22 anos, sou psicanalista, professor, e coordeno o curso de Publicidade e Propaganda da SPM São Paulo. Tá. Então, acho que, em primeiro lugar, nós gostaríamos de discutir rapidamente a questão da carreira, para a gente poder entender a empregabilidade. Tá? Então, algumas questões muito básicas, aliás, bastante complexas, mas que nós precisamos colocar para que vocês entendam nossa perspectiva. Primeiro, né, a carreira é um processo de construção contínua. Tá? Ou seja, a vida inteira nós construiremos a nossa carreira, seja mudando de função, de empresa, sendo promovidos, fazendo alterações, enfim, projetos novos, e isso sempre com uma perspectiva do que nós chamamos do lifelong learning, ou seja, a vida inteira nós estaremos fazendo cursos, nos preparando, porque a rapidez das informações, a comunicação mesmo, a velocidade de comunicação e a tecnologia vão nos trazer sempre mais desafios, questões, e nós vamos precisar estar preparados e abertos para isso. Com isso, uma outra questão é que cai a ideia da carreira linear. Ou seja, não é que ela deixa de existir, é que durante décadas, a carreira linear, daquela que você entrava estagiário numa empresa e seguia até virar a capa da Exame como presidente ou CEO da empresa, ela continua existindo. Mas essa não é a única maneira de você construir uma carreira. Existem outras formas de construir uma carreira que tem muito a ver, eu acho que talvez deixando já um spoiler para a Adriana, da questão da relação da carreira com o papel que a carreira tem nas nossas vidas, ou seja, o que é construir uma carreira e o que é o nosso propósito de vida. Tá? E, obviamente, algumas questões que são demandadas, algumas características que são demandadas pelo mercado. A multidisciplinaridade, a transversalidade de conhecimentos, o ser especialista numa área, mas, ao mesmo tempo, ter uma visão mais global, mais sistêmica das empresas e das atividades que nós desempenhamos profissionalmente. Então, com base nessas questões, poderíamos nos estender aqui bastante, né? Para falar da empregabilidade na indústria da comunicação, nós precisamos entender que a indústria da comunicação, e já eu falo sobre esse conceito, ela vive uma transição no modelo de negócios desse setor, na forma como a prestação de serviços e a ampliação vigorosa de espaços tem aberto oportunidades que muitas vezes não são compreendidas, e muitas vezes nós vemos artigos fatalistas dizendo que a propaganda acabou, que nunca mais será a mesma coisa, que há uma redução nos postos de trabalho, e, particularmente, é uma visão minha, eu não vejo assim. Eu não tenho visto através de profissionais desta forma, se entendido nessa perspectiva que eu estou trazendo como uma provocação. E vamos lembrar que é uma indústria que representou, em 2019, 151 bilhões de reais na nossa economia. Brasil. Então, não é algo pequeno, né? Mas, enfim, para entender também essa transição e a questão do que é essa amplitude de um conceito de indústria da comunicação, vamos lembrar que havia uma certa ordem valorativa, e ainda existe em alguns setores da nossa indústria, uma ordem valorativa nas áreas de trabalho. E onde o centro estava, sempre as agências de propaganda ocupavam esse espaço central. Ou seja, alguém que trabalhasse em propaganda, alguém que fizesse um curso um master, enfim, ou uma graduação em propaganda, parece que todo o direcionamento dessa carreira estava para agências de propaganda. E daí já fica uma pista.
se há novos modelos e novos modelos de oferecer os serviços de comunicação, em tese, talvez nas agências possa haver um número menor de vagas comparado proporcionalmente com o passado. Aí, óbvio, os arautos do Apocalipse dizem que a propaganda está acabando. Não, nós estamos falando de uma ampliação. E já vamos mostrar isso para vocês, esperamos ser eficazes nessa proposta. Por exemplo, quando a gente fala de uma indústria da comunicação, quando nós falávamos de uma centralidade das agências de propaganda, e de novo, nunca questionando a importância das agências, mas eu estou falando dessa percepção. Nós excluíamos, por exemplo, o trabalho publicitário e de comunicação que as empresas, vulgarmente chamadas de anunciantes, que a indústria, que os outros setores produtivos sempre tiveram. Então, quando nós excluíamos, né, fora de uma lógica da indústria da comunicação, quando falávamos no mercado publicitário centrado nas agências, nós esquecíamos, deixávamos de lado todas as empresas que demandavam e precisavam de serviços de comunicação, de respostas de comunicação. E quando nós olhamos para essas empresas, olhem a quantidade de áreas, olhem a quantidade de funções que permitem que publicitários atuem e que fazem parte, algumas mais, outras menos, desta lógica de comunicação. Volto a dizer que nós chamamos de uma indústria da comunicação. Então, observem, além das empresas, a quantidade de outros perfis de empresas que compõem, né, a indústria da comunicação. Consultorias, agências de propaganda, de comunicação, não só de propaganda, mas todas as agências de mais relacionamento, de digital, agências de eventos, agências de ativação, agências de promoção, de RP. Então, olhem a quantidade de agências que nós limitávamos a pensar numa agência de propaganda. Empresas de design, institutos de pesquisa, produtoras de conteúdo, empresas e produtoras de audiovisual, fotógrafos, os influenciadores, os veículos de comunicação. A indústria da comunicação era muito grande. E todas essas empresas possuem áreas internas. E exatamente nesta lógica que a gente percebe o tamanho, né, o quanto que é grande este espaço chamado indústria da comunicação e proporcionalmente, né, a empregabilidade potencial que ela oferece. Aqui algumas áreas de novo. E aí, qual é a perspectiva, então? Existe uma mudança no foco. Quando eu falo que nós olhávamos, e eu me incluo nisso, né, lá no início da carreira especialmente, quer dizer, ainda estudante, olhando para a indústria, para o meu curso de comunicação social com habilitação em publicidade e propaganda que eu fiz, para trabalhar em agência de propaganda. Houve uma mudança de foco. Tá? E isso nos ajuda bastante, porque tem a ver com o perfil de profissional que o mercado vem demandando. Esse profissional, ele precisa saber pensar, ou seja, partir de conhecimentos. E como é que a gente põe isso em prática? Analisando criticamente contextos, problemas, macros, ambientes, públicos, perceber impactos sociais que as ações de comunicação que nós geramos dentro e fora da empresa podem gerar. Decidir com uma parte de conhecimento, sem ter todas as informações, e ter a atitude, que é muito uma cultura maker, muito vista nesse espaço também da indústria. Né? Mas, ao mesmo tempo, é preciso saber colocar esses conhecimentos em prática. Então, existe ou seja, nós saímos, quando falávamos só de propaganda, de um saber fazer instrumental, para agregar. Vamos trabalhar a lógica de conhecimentos. Então,
no saber fazer instrumental, como exemplos, quanto dentro do marketing, ou você numa agência, numa consultoria, ajuda o desenvolvimento de um produto. Ou produzir conteúdo para o Facebook, ou planejar uma campanha, ou envolver equipes e pessoas para uma determinada performance e entrega de trabalho de projeto. Mas, ao mesmo tempo, esse mercado precisa e demanda também um saber ser, que está na ordem do emocional, que é se responsabilizar, que é se colocar no lugar do outro. E não falando não se colocar no lugar do outro, a empatia, no sentido mais quase bíblico, estamos fazendo vestibular para ir para o céu. Não, é se colocar no lugar do outro, porque uma equipe de trabalho, ou os teamworks, ou os squads, como são chamados hoje também, eles pressupõem pessoas com perfis e origens e conhecimentos, experiências diferentes. E se eu não souber me colocar no lugar do outro, essa equipe não vai performar, ela não vai trazer resultados. E por isso, também, dentro do emocional, compreender limites e refletir sobre valores. Bem, na prática, né? Então, é fundamental a ampliação deste conhecimento, dessa visão dessas áreas de mercado, a partir de uma lógica de competências, que eu já deixo um spoiler grande aqui para a Adriana. Então, todos aqueles slides que eu mostrei lá no início de áreas de empresa, vamos colocar aqui. Estamos vendo aqui, então, nos quadrados menores, áreas específicas de trabalho, e nos quadrados maiores, setores, tipos de empresas, tipos de comunicação ou de indústrias, enfim. Imaginem todas elas aqui. Tá? E você, de repente, começa a trabalhar, ou estudando, você começa a se encantar com, por exemplo, uma área de mídia, que tradicionalmente é associada a agências de propaganda. Certo? Tradicionalmente. Não estou dizendo que reflete a realidade, mas é o que vem no imaginário e faço até um convite. Olhem todos os livros que vocês têm sobre propaganda. Eles vão trazer uma visão um pouco mais conservadora ainda de um mercado que já mudou rapidamente nos últimos 15 anos. Bem, para trabalhar em mídia, você trabalhando, começando, sendo estagiário ou assistente, ou trabalhando, você começa a ver, percebe que tem competências suas que se fazem muito presentes, ou que a própria função demanda muito, pede que você tenha, que você desenvolva. Por exemplo, a capacidade de negociação, senão você não consegue negociar orçamentos, você não consegue negociar com os veículos de comunicação, você não consegue negociar com as outras áreas de dentro da própria agência, né, pensando nessa lógica mais conservadora, os projetos que você está desenvolvendo. Você precisa de networking, precisa lidar com a sua rede de relacionamentos, porque é com ela que você vai descobrir novos projetos, novas oportunidades de mídia. Tá? E também saber usar essas relações em prol e eticamente de uma boa negociação financeira mediante a verba que você tem e o que você tem que entregar. Mas também se colocar no lugar do outro, no veículo, a resiliência, quando a negociação não dá certo, recomeçar, né, esta negociação, desenvolver estratégias e, obviamente, a gente passa por todo um letramento digital. Agora, isso, volto a dizer, sempre esteve muito associada à área de mídia a agências de propaganda. Inclusive até pela forma de remuneração, que está prevista na Lei 4.680 e depois referendada pelo SEMP. A gente não precisa nem entrar nisso, senão vou tomar muito tempo. Agora, pensem o seguinte, você que trabalha ou que está estudando e se identificou com a área de mídia, e que leu, e que tem na sua referência, que é uma área de dentro das agências de propaganda, você começa a trabalhar e começa a perceber que o que te move todo dia, que o que faz com que você, mesmo num dia de chuva, num dia cansado, num dia que você tem uma reunião difícil, o que te move, o que te dá prazer,
é você, de todas essas competências que eu estou resumindo aqui, nesse quadro de baixo, o que você gosta, o que você curte é a negociação. Ou também a capacidade de articular as relações que você tem no mercado, a sua agenda, seu networking. Se você entende, ao longo da sua prática profissional, que essas duas competências são fundamentais para você desenvolver os projetos, o que eu estou dizendo é que tão importante quanto desenvolver o projeto de mídia é você negociar e articular suas relações. E se, não é que um é mais importante que o outro, mas se você entende que tanto quanto essa aplicação técnica, prática, do trabalho de mídia, o que te deixa feliz é utilizar dessas competências que você tem aqui exemplificadas pela negociação e networking. Observem, o que está em bold, por exemplo, são áreas que também demandam e precisam de profissionais de comunicação que têm essas mesmas competências como o grande drive para suas carreiras. Então, nada contra você gostar de mídia, eu amo mídia, e trabalhar numa agência de propaganda. Mas, se o modelo de negócio está mudando, se talvez as agências não estejam com tantas vagas assim, e eu continuo trabalhando em agência, eu tenho uma questão a resolver. Eu vou enfrentar uma limitação. Agora, se eu entendo que o que me dá satisfação também são questões na ordem das minhas competências, dos meus soft skills, observem a quantidade de áreas, eu estou aqui só dando alguns exemplos, que precisam de profissionais que tenham grande prazer e satisfação na arte da negociação e na arte de desenvolvimento de relacionamentos profissionais. E aí, observem que com isso, a gente tem uma ampliação exponencial de oportunidades de trabalho. Então, entender a indústria da comunicação, desde quem demanda a comunicação, que são as empresas, ou chamadas de anunciantes, as empresas, porque todas essas aqui são empresas. E você entende que existem uma série de empresas de comunicação, que dentro delas você tem uma série de áreas. Quando nós entendemos o técnico associado às competências humanas, nós ampliamos a nossa possibilidade de sermos mais felizes e buscarmos outras atuações. E não ficarmos fechados apenas numa área, não que ela seja ruim, mas ela limita. Mas é uma escolha de cada um. Mas, por isso, nós defendemos que a indústria da comunicação tem um alto índice de empregabilidade. Se nós entendermos sistemicamente, organicamente, essa indústria desta forma. Então, para passar a Adriana, só fechando, o mercado publicitário ele é muito maior do que percebemos. Mercado publicitário não significa especificamente quem está criando, planejando ou comprando espaços de mídia. Tá? É importante olhar não só para as competências técnicas, como eu acabei de dizer, mas também para as competências humanas. Tá? E, por isso, nesse momento, eu queria pedir à minha querida amiga, que eu admiro muito, Adriana Gomes, que ela possa, com este gancho, compartilhar um pouco dessa experiência linda e grande, enorme que você tem dentro da faculdade, fora da faculdade, como profissional, enfim. Adriana, por favor, com você. Olha, eu poderia não falar mais nada depois dessa sua apresentação, porque você tem um jeito muito, muito gostoso de dizer as coisas, as verdades, mesmo que duras, você fala de uma maneira dura, porque é o seguinte, a gente fala de carreira, é mercado, eu acho que trabalho é vida, né? Quando as pessoas trabalham, elas se sentem inseridas, e você fala de um jeito super gostoso, uma delícia estar aqui com você. Muito obrigado, bom estar junto com você. Muito bom, muito bom. Bem, na verdade, eu quero bater um papo com você, né? Porque é o seguinte, eu acho que o mercado de trabalho vem mudando, a pandemia veio para, assim, balançar mesmo as estruturas das organizações em vários sentidos, e sem dúvida, muitas das competências comportamentais, que você fala das competências humanas, ou soft skills, as pessoas dão vários nomes para a mesma coisa, né?
elas estão sendo cada vez mais demandadas, né? O mercado mudou, sim, e não é que ele mudou da noite para o dia, ele não mudou por causa da pandemia, né, Paulo? Ele vem mudando já há muito tempo. E até essa questão que quando você fala assim, olhem nos livros, né, e vejam, os livros estão muito desatualizados, porque não dá tempo de atualizar na velocidade em que o mercado está mudando. Quais são as exigências, então, de uma maneira geral, né? Eu penso que, sem dúvida, né, você fala de relacionamento, esse é um ponto importantíssimo, as pessoas não podem mais ficar ensimesmadas, né? Cada vez menos ensimesmadas, elas têm que perceber que a construção dos relacionamentos envolve doação, né, genuína, sincera, contribuição com o outro, e se constrói relacionamentos assim, né? Para que as pessoas possam se destacar na vida, elas precisam do outro. É sempre uma soma. O ser humano é gregário. Então, as competências mais exigidas são a capacidade de relacionamento, a capacidade de inovação e a criatividade, a resiliência, sem dúvida alguma, a adaptabilidade, a capacidade de resolver problemas complexos, porque os problemas estão cada vez mais complexos, né, Paulo? Você não entende dessa forma também, que assim, as exigências do mercado, de uma maneira geral, e de comunicação em especial, vem exigindo que as pessoas tenham essa capacidade criativa aplicada para a solução de problemas complexos, né? Exatamente. E, inclusive, até nesse contraponto, né, é complexo, mas, ao mesmo tempo, a gente tem, por exemplo, áreas hoje de estudos e práticas falando do... Eu nunca sei qual é a pronúncia, do Agile Marketing, ou seja, como você, nesse momento, resolve. Sim, mas é complexo. Sim, mas não é à toa que as empresas, e empresas de comunicação, ou empresas, aspas, anunciantes, têm buscado cada vez mais essa multidisciplinaridade, essa transversalidade, para você ter times de trabalho resolvendo projetos, desenvolvendo projetos com pessoas com perfis diferentes. Sim, então, ao mesmo tempo que nós precisamos de um bom capricorniano, né, como nós estávamos detalhe, brincando, como está falando isso porque nós dois somos capricornianos, tá? Ele capricorniano de 23 e eu de 25 de dezembro. Então, a gente tem uma sinergia aí de pensamentos, mas não é só para capricornianos, né, Paulo? Eu sei. Eu acho que é para todos, para Então, todas as porque... pessoas. Sim, porque, na verdade, a gente está falando de uma equipe de trabalho que terá uma pessoa com um perfil, que eu brinquei do capricorniano, que vai buscar o todo, vai organizar, vai pegar o papel, mas também precisa da pessoa que não tenha medo de dar uma ideia, mesmo sem ter todos os dados. Uma outra, talvez Mas seja... você concorda que o ambiente precisa ser favorecido também? Que as lideranças precisam rever suas posturas? Que a Com atitude do certeza. líder hoje, dentro de um ambiente de trabalho, dentro de uma agência, dentro de qualquer setor da comunicação, ele precisa rever os seus parâmetros, os seus princípios, que ele Sim. precisa ser uma pessoa que tenha essa capacidade de valorizar o outro, de valorizar a diferença, de ser tolerante com ideias diferentes, para que se possa fazer coisas diferentes dentro desses negócios. Sim, e especialmente que esse líder, ele consiga, acho que em primeiro lugar, ter a capacidade de ver quem ele vai reunir num time de trabalho. Da sua área, de outras áreas. Então, acho que foi um excelente ponto, Adriana, porque a minha fala estava muito voltada para quem é o publicitário fazendo escolhas e olhando para o mercado. Então, para vocês que estão nos ouvindo, assim, é um fator importante quando nós avaliamos uma proposta de trabalho ou a nossa capacidade de crescimento dentro das empresas onde nós estamos, ou se já está na hora, né, de começar, né, a procurar uma outra empresa, uma outra área que lhe interesse,
passa a fazer parte também do seu olhar, se você já entendeu essa lógica de que não é só saber fazer técnico, o saber fazer bem técnico é obrigação de qualquer profissão. Exatamente. Entendeu? Exatamente. E cada vez mais, Agora, né, Paulo, a gente ouve que até as competências técnicas, elas são muito valorizadas, óbvio, não estou dizendo que não, hein, presta atenção, sim, mas lógico. comportamentais, elas estão tendo uma vantagem aí competitiva maior em processos seletivos, né? Então, pessoas que Sim, se comunicam com clareza, com segurança, pessoas que negociam bem. Então, a negociação que você trouxe, que eu acho que é uma competência que eu acho que deveria ser estimulada nos estudantes já desde o ensino médio, ela já deveria, é uma competência muito importante. As pessoas não veem o publicitário como um negociador, e de fato ele diariamente ele está negociando o dia inteiro com todo mundo. Se ele não se sim. deu conta disso ainda, é bom ele rever, né, o que ele faz no dia a dia, porque isso é tomar consciência daquilo que ele faz. Ele está negociando prazo, ele está negociando com a equipe interna, ele está negociando com o cliente, ele está negociando com o fornecedor, é o tempo inteiro, né? Então, essa é uma competência altamente desejável para qualquer profissional de qualquer segmento de mercado, né? Então, a adaptabilidade também, certo? Sim, e aí, pegando só, como a minha fala foi muito voltada para quem está exercendo, e você puxou a liderança, eu acho que é importante que nós também, com certeza nós temos líderes nos ouvindo agora, e não precisa ser o líder, o chefe, dono da empresa, o líder de uma equipe, um líder de 2, 3, 10 pessoas, 5 pessoas, quantas pessoas tem no seu departamento, na sua área de trabalho. Ou seja, acredite, cada vez mais seus funcionários olharão para você. Nós teremos avaliações 360 graus, nós teremos pares nos avaliando. Então, há maneiras mais sofisticadas de nós olharmos e performarmos e atingirmos os nossos objetivos. E no final do dia, sabermos que estamos fazendo a diferença e que temos nossos empregos garantidos, pelo menos por mais um processo. Então, a questão da liderança, senão eu queria só puxar assim, todos nós, não importa a função, exercemos algum tipo de liderança. Na hora em que eu coloco uma posição, que eu coloco uma crítica, ou que eu coloco uma sugestão, existe um complexo que também passa pela lógica de alguém me autorizou, mesmo que não diretamente. E aí, Adriana, eu queria te perguntar um pouquinho, já que você falou disso, que é interessante, a gente está falando de competências, de relacionamentos, de lideranças. Eu queria trazer uma outra palavra aqui, né? Transparência. Como é que você vê assim, esse líder, né, sendo transparente para gerir essas pessoas diferentes, não só com o mesmo tipo de mindset, de modo de pensar, de experiência profissional. De novo, não que uma seja melhor do que a outra, elas são complementares nessas equipes multidisciplinares. Né? A transparência nessa liderança. Como é que você sente isso? Eu entendo que cada vez mais o líder tem que ser um ser humano completo, né? E as exigências dos líderes nunca foram fáceis, né, Paulo? Sim. Mas sem dúvida que entre as qualidades dos bons líderes também está a transparência, o fato de às vezes não saber alguma coisa e compartilhar com o time, né, demonstrar que ele é falível. Eu acho que não sempre, né? Um líder não pode ser um cara que seja falível sempre, mas se ele não souber ou ele precisar do apoio do time e se mostrar um pouco mais frágil em algum momento, que ele pode mostrar essa fragilidade, porque o que eu percebo em questão da liderança é que e por isso que eu falo, a gente tem que rever até o papel do líder nos livros, como ele é colocado, porque existe a tal da solidão da liderança, porque o líder era visto como aquela criatura que tinha a resposta para tudo e para todos os momentos. E o poder de vida ou morte, né? De vida ou morte também. Ele podia demitir. Podia demitir. Só que não é assim, né? Eu acho que uma das questões importantes nos modelos de liderança é justamente que agora
há espaço para essa pessoa trocar com o time e formar o time, né? Eu acho que um outro grande desafio, além da transparência, além de se mostrar alguma fragilidade, alguma humanidade, é liderar equipes virtuais, né? Porque houve sempre o conceito de que o líder tinha que estar próximo dos seus liderados, muito próximo dos seus liderados, e essa distância da pandemia trouxe um desafio enorme, porque você tem que criar vínculos à distância, né? Você tem que ser uma pessoa que tenha mais proximidade do seu time, mesmo à distância. Então, de que maneira você lida com esse distanciamento? Que há algum tempo se acreditava que as pessoas precisam estar no mesmo ambiente de trabalho para ser produtivas, e hoje esse conceito veio por terra. Sim. Né? Como é que você, como líder, está lidando com esse novo desafio, né? Com a integração de novos funcionários? É outro problema, né? As empresas estão contratando online, fazendo onboard dos seus colaboradores online e gerindo equipes à distância, né? E exige muito mais atenção, eu penso, né? Do líder, né? E do colaborador também, de que maneira ele se comunica, a comunicação, não só a comunicação como a indústria, mas a comunicação interna mesmo, né? De que maneira você se comunica com a sua equipe, de que maneira você faz as cobranças, de que maneira você dá os seus feedbacks, como é que isso vem mudando também na questão do trabalho e com os colaboradores, né, Paulo? E só pegando carona nisso, é uma provocação geral, não a você, Adriana, mas é uma frase que eu costumo usar, que trazendo, não é exclusiva para a indústria da comunicação, mas volto a dizer, você ir a uma hamburgueria e ter um hambúrguer gostoso não faz mais nada do que a obrigação de ter um hambúrguer gostoso ali a preço acessível. Então, a questão é como nós nos destacamos. Como, de repente, a gente cria um espaço de reconhecimento dentro do mercado. Como nós estamos construindo a nossa carreira. Então, quando eu, no passado, lá no início, falei de uma carreira linear, né, daquela que você tinha que ficar em poucas empresas, senão parecia que você era muito volúvel, instável. Hoje, não é a realidade. Óbvio, existem empresas que preferirão profissionais com menos turnover. Outros, de repente, outras empresas vão gostar dessa visão mais múltipla de várias experiências. Né? E aí se volta a pergunta para a pessoa. Qual a carreira que você quer ter? Você se sente confortável trabalhando na mesma empresa por muito tempo? Seja feliz. Avalie as suas condições, etc., o quanto essa empresa pode te dar de espaço para crescimento versus o que você planeja para a sua vida. Mas, ao mesmo tempo, você pode gostar de experimentar, você gosta de ter desafios novos, você pode trocar. A questão é, quem vai contar, né, a sua história profissional é você, e são seus olhos na frente de alguém que vai te contratar. E seus olhos não mentem. Então, se você mudou muito, e isso foi bom, ótimo. Mas a nossa preocupação, voltando aqui, para quem está nos assistindo e fala assim, mas vocês estão falando de empregabilidade na indústria da comunicação, mas vocês estão falando muito de questões que são mais gerais. Sim, elas são gerais, porque não são exclusivas da indústria da comunicação. E por uma questão muito... Eu vou pegar uma fala da Adriana e vou botar de uma outra forma. Desculpe, Adriana, só um... Eu costumo dizer que nós somos contratados pelas nossas competências técnicas e somos demitidos pela falta das competências humanas. Então, o que nós estamos discutindo aqui existe um mercado que era conhecido por esse espaço. Nós estamos afirmando que esse espaço ele é muito maior. Esse espaço está desenhado em formatos de empresas diferentes, com estilos de trabalhos diferentes. Então, você pode ser muito verticalizado, ou seja, ter um conhecimento e uma experiência técnica muito grande num determinado fazer dentro de toda essa indústria,
Mas, ao mesmo tempo, se você não souber operar junto com esse conhecimento técnico, o construir, o moldar, a palavra da moda também, prototipar, né, soluções para onde te contrataram, junto com as equipes multidisciplinares, com uma liderança que às vezes não sabe, como a Adriana falou, às vezes o nosso líder não sabe. E a gente tem que ajudar esse trabalho, porque é o time está vendo como um todo, sendo visto como um todo. Então, Adriana, como é que você vê isto um pouco, né? Eu tentei só fazer mais uma ponte com a questão da indústria da comunicação, mas como é que você vê? Você sente que as pessoas sofrem com isso? Quando tem Eu acho que é o questão, seguinte, que se as pessoas sofrem, com essa questão de se reconhecer, se desprender do título de uma função, do título de uma empresa, para ir para outra. Quer dizer, se os títulos, as etiquetas continuam, não que elas não sejam importantes, mas elas continuam interferindo muito pesadamente nas decisões de profissionais, no momento de uma vontade, de uma necessidade de transição. Sabe o que eu entendo? Existem várias empresas, né, várias indústrias que sofrem disso que eu vou falar agora, né? Fala-se muito nas startups de ecossistema, essa é a palavra da moda das startups, mas eu acho que muitas pessoas vivem num ecossistema. Certo. Ecossistema. Bom. Né? Esse ecossistema faz com que elas fiquem presas aí a algumas determinadas referências do passado, cristalizadas, e essa mudança gera muitas dificuldades para muitas pessoas, né? Então, aí você está falando de um tema que é muito importante, que é justamente o autoconhecimento, né? A capacidade de mudar, né? Outro dia eu estava brincando até numa fala, que assim, o teu sistema operacional, né, o seu telefone aqui, seja ele qual for, ele vai fazer atualização do sistema. Vira e mexe, o meu Samsung faz atualização do sistema. Quantas vezes você, enquanto profissional, fez atualização do seu sistema? Quantas vezes você reviu a tua história, se desfez do que não serve mais, se atualizou, se reciclou? Eu vejo na questão da liderança, por exemplo, voltando ao tema da liderança, mas é porque quando se fala de liderança serve para muitas pessoas também. Pela liderança, o líder acha que a equipe precisa de treinamento, ele não. Vamos mandar a equipe treinar, vamos mandar a equipe desenvolver, quando na verdade quem precisaria muitas vezes rever todo o sistema, atualizar o sistema, reatualizar, é a própria liderança, porque muitos movimentos de mudança, de inovação, de crescimento mesmo, de desafios para a equipe, vem top-down. Então, como é que você lida com isso? Né? A gente precisa colocar com a mãozinha na consciência e falar, gente, está mudando. Como é que eu olho para esse espelho aqui e vejo assim, o que eu preciso fazer para atualizar? Como é que eu vou... quais as atualizações necessárias que eu preciso fazer no meu sistema operacional para eu poder me reciclar, para eu poder começar de novo. E a gente fala de lifelong learning, mas assim, parece um termo distante, mas não, isso está no dia a dia da gente. A gente tem a obrigação de se reciclar diariamente. E isso, assim, pode ser um processo cansativo, porque nós sabemos, né, enquanto psis, né, Paulo, que a mudança é um processo doloroso. Mudar é doloroso para o ser humano. Mas a nossa realidade no mundo do trabalho, nas organizações, é essa. Quem não se atualiza não vai conseguir sobreviver ou se reciclar nesse momento de grandes transformações. Isso aqui não é só da boca para fora, a gente vive isso todos os dias. Então, se você estiver resistente às mudanças, às atualizações, às reciclagens, a entender que as competências comportamentais são tão importantes quanto as técnicas, que as suas competências elas podem ser aplicadas em outras áreas da comunicação ou em outras empresas,
você está precisando de alguém para te aconselhar, alguém que te ajude nesse processo, Aliás, porque Adriana, às vezes é difícil. eu queria só pegar isso que você falou, só para você continuar, porque tem uma pergunta que apareceu, que veio via chat, foi Uhum, para a gente agora pelo WhatsApp. tá. Tem muito a ver com o que você está falando, então, bom, perfeito. Nancy, obrigado pela pergunta. Nancy pergunta: tenho visto muitas empresas com vaga que exigem várias especialidades em um único profissional. Como fazer com que todos os profissionais especializados sejam valorizados e essas vagas multidisciplinares sejam menos frequentes? Eu vou colocar só um ponto e vou passar, por favor, para a Adriana. Assim, primeiro, as empresas, se possível, elas gostariam de contratar Deus, que era mais barato. Uma pessoa faz tudo, a gente não precisava ter 200 funcionários. Enfim, então, óbvio, eu contratando, eu colocarei tudo que eu desejo. Agora, pode ser que eu não encontre tudo que eu desejo na mesma pessoa, mas 3 ou 4 pontos sejam tão fantásticos que eu vá equilibrar. Eu já tenho mais 4 pessoas no meu grupo de trabalho. De repente, soma. Nunca nenhum grupo vai ser perfeito, porque a gente nunca sabe qual vai ser a demanda de amanhã, né? Agora, Adriana, eu que te pediria a tua ajuda é como fazer com que todos os profissionais especializados sejam valorizados para essas vagas multidisciplinares e que essas vagas sejam menos frequentes. Quer dizer, me parece, Adriana, que a valorização primeiro está em nós. Sabermos o que você estava falando agora. Eu me reciclei, eu sei o que eu sou bom, eu sei o que eu não sou bom, eu Sim. falo isso com naturalidade, não fico tremendo cada vez que eu tenho que dizer que eu sou bom em alguma coisa ou peco em outras. Sei fazer uma autoavaliação, porque as vagas multidisciplinares não significam necessariamente que eu tenha que ser tudo, ou Deus como eu brinquei. Mas a venda somos nós que vamos fazer, nós não vamos nos vender. Como é que você colocaria isso para a gente talvez dar uma pista para a Nancy? Porque me pareceu que a preocupação dela gera um certo desconforto, né? No tipo, estão pedindo tudo de mim. Eu não acho. Você acha que estão pedindo tudo? Não, sem Não. dúvida alguma, não estão pedindo tudo. Talvez estejam pedindo coisas que você não tem. Mas a tendência é que o mercado busque cada vez profissionais mais completos, né? Quando a gente fala de solução de problemas complexos, é claro que não vai ser um indivíduo só que vai resolver o problema, é sempre a soma de vários olhares para ajudar na resolução dos problemas. Mas quanto mais qualificações a pessoa tiver, mais interessante para o mercado ela será. Sim, te desiludir, Nancy, mas as competências as vagas multidisciplinares, elas vão continuar acontecendo. Assim, como ex-headhunter, eu garanto, a maioria das vagas não fecha com 100% da aderência, mas existem algumas competências que são fundamentais, imprescindíveis, e isso já é naturalmente selecionado, inclusive, pela inteligência artificial, que essas palavras têm que estar no currículo da pessoa que se candidata. Então, o que eu acho legal é você dar uma olhada nas competências que o mercado está exigindo para as posições que você esteja aí acompanhando, aplicando, O que é ser multidisciplinar, né? Quer dizer, quando a gente fala desse termo, o que é ser multidisciplinar? exatamente, entender Entender isso isso. daí, porque uma vez que você faz a leitura de várias vagas e não de uma só, você começa a entender aquilo que o mercado está exigindo. E, por outro lado, se você está entendendo que as suas qualificações não estão atendendo, faça um plano de autodesenvolvimento. Quais competências você entende que precisa desenvolver para continuar sendo uma pessoa desejada e desejável pelo mercado de trabalho. Eu acho que temos mais alguma pergunta? Apoio? 2 minutos, 39. Eu penso que nosso tempo acabou, Paulo. Tô...
De qualquer maneira, Oi, Adriana. Oi, Paulo. sim, Deixa eu só liberar aqui meu vídeo para vocês. Pronto. Conseguem me ver? sim, sim. Voltei aqui. Obrigado. Só para agradecer mesmo a você, Paulo, também a Adriana, tá bom? A participação foi com certeza enriquecedora para todo mundo que está acompanhando a gente. Desejo um excelente fim de ano, muita saúde, muita paz e quem sabe em 2021 vocês estarem aqui com a gente presencialmente, né? Vai ser um grande Vai ser um prazer, né, Paula? A gente até tinha conversado sobre isso. Quem sabe da próxima vez nós estejamos aí na Bahia junto com vocês. essa terra maravilhosa, curtindo um pouco. E muito obrigado de novo pelo convite e esperamos, né, que a discussão tenha colaborado para uma reflexão. Né? Pronto, com certeza colaborou sim e a gente espera vocês aqui na Terra da Alegria, porque aí a gente faz esse bate-papo, depois a gente pode curtir um pouquinho a noite daqui de Salvador, que vocês vão amar. Com certeza. Um beijo, um abraço para vocês. Obrigado pela bem. Participação. Bom evento. Tchau, tchau. Tchau. Gente, vamos seguindo aqui com a nossa programação do Scream Festival 2020, mas antes a gente vai para um rápido intervalo, coisa de 2 minutinhos, e a gente está de volta. Ver a vida melhorar, ver o nosso orgulho de volta, ver a gente voltar a sorrir. A gente ama! E a Prefeitura deixou o centro de cara nova. Entregou novas encostas, mais 15 postos de saúde, temos a maior UPA do Nordeste, novo Jardim Botânico, os arcos da Ladeira da Conceição, tem o Conjunto Baixa Fria 2. Priscila, me diga uma coisa, e o coração como é que tá? Tá uma alegria só. É muito trabalho, é muito amor. Prefeitura de Salvador é a melhor do Brasil porque faz o que ama. Fomentar o mercado criativo, unindo todos os segmentos do setor, a ABMP surgiu em 1997 e segue se reinventando, gerando conteúdo com lives, colunas, entrevistas no nosso site e grandes eventos, unindo os mais diversos profissionais em grupos de trabalho para discutir ideias sobre a cadeia produtiva baiana. Saiba mais em www.abmp.com.br. A Simpla tem uma novidade para você, o Simpla Play, uma ferramenta completa para quem produz conteúdo. Crie já o seu curso online no Simpla Play. São centenas de obras e a pergunta é uma só. Qual foi que a senhora mais amou? Minha casa está linda, meu filho. A Arena Pronaca, meu irmão. Show de bola, primeiro mundo. Estação Cidadania! A gente ama! Novo Barro Branco, nova Orla de Amaralina e Pituba, tem um novo centro histórico, Canal do Paraguari. Pega a visão como ficou o Mercado São Miguel, meu irmão. Bateu certo. É muito trabalho, é muito amor. Prefeitura de Salvador é a melhor do Brasil que faz o que ama. Fomentar o mercado criativo, unindo todos os segmentos do setor, a ABMP surgiu em 1997 e segue se reinventando, gerando conteúdo com lives, colunas, entrevistas no nosso site e grandes eventos, unindo os mais diversos profissionais em grupos de trabalho para discutir ideias sobre a cadeia produtiva baiana. Saiba mais em www.abmp.com.br.
mais de meio século, a Cara da Bahia chega até você em várias mídias. Na TV, reportagens especiais, dia a dia e programas do seu jeito e com a cara da gente. Através da mídia OOH, o Grupo Aratu alcança milhões de pessoas na Bahia e no Distrito Federal. Em projetos especiais, mostramos pioneirismo, tradição e alinhamento com as novas tecnologias e cross-mídia digital. Conte com quem tem a experiência de mais de meio século em comunicação. Conte com o Grupo Aratu. Centenas de obras e a pergunta é uma só. Qual foi que a senhora mais amou? Minha casa está linda, meu filho. A Arena Pronaca, meu irmão. Show de bola, primeiro mundo. Estação Cidadania! A gente ama! Novo Barro Branco, nova Orla de Amaralina e Pituba, tem um novo centro histórico, Canal do Paraguari. Pega a visão como ficou o Mercado São Miguel, meu irmão. Bateu certo. É muito trabalho, é muito amor. Prefeitura de Salvador é a melhor do Brasil que faz o que ama. Fomentar o mercado criativo, unindo todos os segmentos do setor, a ABMP surgiu em 1997 e segue se reinventando, gerando conteúdo com lives, colunas, entrevistas no nosso site e grandes eventos, unindo os mais diversos profissionais em grupos de trabalho para discutir ideias sobre a cadeia produtiva baiana. Saiba mais em www.abmp.com.br. Saiu no A Tarde é Verdade, sem asteriscos nem meias palavras. A Tarde é o jornal de maior circulação do Nordeste, segundo dados do IVC, base outubro de 2020. Credibilidade, imparcialidade e protagonismo. Grupo A Tarde de Comunicação. Toda festa incrível tem Bendito Salgado, todo evento inesquecível tem. Todo dia é dia de Bendito Salgado, quem pede manda bem, peça você também.